E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um giro de notícias aí do São Paulo para você ficar por dentro de tudo que vem acontecendo aí no Tricolor. E a primeira informação que eu quero trazer para vocês é que o Hudson quer permanecer no São Paulo. O volante Hudson aí, né galera, que se apresentou aí com o grupo do Tricolor e está treinando desde o dia 3, informou a Dorival Júnior e a comissão técnica que sua preferência é por permanecer no Morumbi em 2018. Mesmo com propostas de fora, o jogador entende que se sente bem no grupo e que pode ter espaço aí neste ano. Uma das maiores novelas aí do futebol em janeiro ainda, galera, que foi tentando a contratação aí do Cruzeiro pelo atleta e que tinha o direito na contratação, mas não quis desembolsar aí 5 milhões de reais na contratação do atleta. Será aí que finalmente houve um acerto aí entre as partes, entre o São Paulo e o jogador? O Hudson se juntou aí a Jusilei, Petros e Araruna aí na posição de volante. E outra informação que eu quero trazer para vocês é que o São Paulo ainda, galera, vendeu o Lucas Prato nessa tarde aí, como eu já trouxe um vídeo falando sobre o assunto, onde o Tricolor tem 50% dos direitos econômicos do atleta. O Tricolor vendeu o jogador aí por 11,5 milhões de euros, cerca aí de 45 milhões de reais. E na primeira informação aí que eu tinha falado aí para vocês aqui no canal é que o Tricolor ficaria com a metade dos valores aí na venda do atleta para o River Plate, mas na verdade o São Paulo tem uma cláusula no contrato onde o Tricolor vai ficar aí com 8,5 milhões de euros da negociação, cerca de 32,9 milhões de reais pela venda de Prato. No início do ano aí, o São Paulo comprou o atleta por 20 milhões de reais. Então, com a venda aí do jogador, o Tricolor embolsou aí 12,9 milhões de reais de lucro aí na venda do atleta. E outra informação que eu quero trazer para vocês é que condenação, torcida e alto salário aí travam Robinho no São Paulo. O nome do Robinho aí, né, galera, foi ventilado aí no São Paulo com respaldo aí de Dorival Júnior, que autoriza aí o São Paulo a tentar a contratação do atleta. Sites aí já informam que o Tricolor tem 90% da negociação fechada com o atleta. Mas além dos altos salários que a contratação demandaria, o fato de o atleta ter sido condenado em primeira instância pela Justiça da Itália aí a 9 anos de prisão por violência sexual influencia negativamente na hora aí do clube pensar na negociação. Na internet aí, inclusive vários torcedores do São Paulo se manifestaram aí ao contrário da negociação em função aí da acusação. E além disso, né, galera, Robinho aí carrega um histórico de provocações ao Tricolor. A torcida aí não esquece da ocasião em que o ex-santista proferiu aí a seguinte frase: sempre deitei no São Paulo. Então Robinho, né, galera, é um jogador aí que não carrega a história e nem o manto tricolor e não merece vestir a camisa de acordo com nós torcedores e suas atitudes aí durante a sua carreira, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. E outra excelente notícia que eu quero trazer para vocês é que Raí aí, né, galera, viajará ao Rio de Janeiro e tentará aí fechar com o Fluminense para ter Scarpa, independente aí do processo que corre em paralelo aí no clube. Depois aí, né, galera, de fechar com sucesso sua passagem pelo Recife, em que trouxe aí na bagagem o jogador Diego Souza para o São Paulo, agora é a vez aí do diretor de futebol tentar fechar aí com o Scarpa no Rio de Janeiro. Em meio ao litígio entre o jogador e o clube, o São Paulo tenta acertar a liberação com o Fluminense, já que tem tudo acertado com o meia. E agora aí, né, galera, em sua ida programada à Cidade Maravilhosa, o diretor espera acertar os últimos detalhes e confirmar a vinda do jogador mais disputado aí na janela de transferência. Lembrando aí que o Tricolor refez a proposta ao Fluminense aí, né, galera, por Scarpa. No caso aí o Tricolor ofereceu 11,5 milhões de reais pelo atleta e mais aí 3 jogadores por empréstimo de uma temporada. Nesse caso aí Lucas Fernandes e Júnior Tavares e mais um atleta aí que falta definir. O Tricolor ainda ofereceu aí ao Fluminense, caso eles não consigam pagar os atletas emprestados do São Paulo, o Tricolor aí vai pagar o salário dos atletas e no final aí, quando acabar o empréstimo do Scarpa com o São Paulo no final do ano, o Tricolor descontaria esses valores na compra do jogador. Então Raí deve viajar ao Rio de Janeiro para sacramentar aí a compra do atleta para o São Paulo. Bom, galera, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos e se inscreva aí no canal que sempre temos notícia do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima!